sempre tive uma ligação muito forte com o Ceará, embora não soubesse que era do Ceará. Na verdade, essa é a grande realidade. Né? O primeiro autor que eu tive um contato muito próximo foi o Manfredo. O Manfredo foi um autor que me chamou muita atenção na forma como ele tratava a filosofia. Né? Depois de muito tempo eu soube que ele era cearense. Né? Como eu gostava muito do Teoria da Norma, né? Claro, comprei um livro do Arnaldo, né? Arnaldo Vasconcelos. Tá? E Arnaldo, para mim, não era cearense, Arnaldo era Arnaldo. Né? E um dos grandes autores que eu li, né? Eu lembro quando eu estive aqui há um tempo atrás, o Daniel que me apresentou o Arnaldo, né? Inclusive tem um livro que ele critica Keuser, né? Com muita propriedade, por sinal. Tá? E eu tenho até um autógrafo dele, né? E a frase dele para Daniel, né? Esse menino estuda esse negócio, né? E aqui eu também tive outras pessoas, inclusive um que eu percebi por telefone, não conheci pessoalmente, foi o Rochinha. Quando eu escrevi meu trabalho de fundamentação de sentença, eu tinha lido um livro dele sobre incidente de uniformização de jurisprudência. Esse livro, inclusive, tinha um defeito, ele tinha 2 páginas em branco. Eu descobri que era uma falha que tinha em todos os livros dele, então eu peguei outros também e foi impresso errado. Eu acho que ninguém reclamou, porque eu não tinha lido, eu acho que eu fui talvez um dos poucos leitores dele. Né? E ele não tinha 2 páginas. E eu procurei outros livros, a mesma falha tinha. Né? E eu aluguei o professor Rochinha no telefone, consegui o telefone, não sei como, dele, lá em Maceió, para falar sobre aquele tema, que é um tema que para mim era muito caro, que ele lidava com a perspectiva teuseniana, e ele disse: meu filho, eu não trabalho mais com isso, não. Seu livro é muito bom. Aí eu conversei com ele tempão, né? E aí, essa ligação. E, claro, de Jaci Menezes. A gente estava falando ali na mesa, né? De Jaci, eu tenho um livro de introdução ao direito, de filosofia do direito, que foi meu livro de leitura na graduação. Né? E aí li também Hegel dele, li também sobre os soviéticos também dele. Né? E depois de muito tempo sobre o cearense. Ou seja, o Ceará, ele tem eu tenho um vínculo com o Ceará muito forte, com os autores do Ceará. Hoje eu soube que o autor de Hermenêutica, o Falcão, tá vendo aqui, né? Hoje não, já sabia há algum tempo, mas sobre que ele está vivo, é um autor que eu também leio. Oi? É mesmo? Ah, não sabia. Não sabia. Ah, que maravilha. E assim, eu não tinha lido introdução a teoria do processo dele, eu tinha lido o do mestrado dele, né? Eu lembro que eu falei com ele, ele dizia: meu filho, não sigo mais isso não. Até mandei para ele, pelo correio, meu trabalho de especialização, um trabalho que tinha 150 páginas, ficou tanto grande, que não era fundamentação, era sobre a sentença como introdutora de normas jurídicas. Esse é o tema do meu trabalho, que era trabalhar a sentença. Bem, no mestrado fala sobre fundamentação, e esse é um tema que tem me acompanhado há um tempo, né? E esse curso que eu vou falar com vocês, eu vou fazer uma síntese, foi o curso que eu ministrei lá no programa de doutorado e mestrado da Unicap, na semana passada, quando me chamaram para dar um curso sobre isso. Não, vou preparar um curso, então esse curso, claro, a ideia é começar com vocês sobre isso. É um tema que não é um tema novo, é um tema antigo, tá certo? Mas a minha ideia é trazer para vocês algumas impressões que eu tenho com relação a essa temática, que é uma temática que é antiga, mas é um tema que está sempre trazendo preocupações. Então, a ideia é começar a falar um pouco sobre eu gosto muito de filosofia. A minha formação acabou sendo filosofia e eu tenho um vínculo muito forte com a filosofia da linguagem. Por isso o Manfredo me é tão caro. E gosto de literatura. E uma das figuras importantíssimas na literatura, que eu acho fantástico, que é um professor de lógica, né, que é o autor de Alice no País da Maravilha, né, Lewis Carroll. E aí, nesse livro, né, não no Alice no País da Maravilha, mas Alice no País dos Espelhos, que é a segunda parte da obra, tá, ela conversa com Humpty Dumpty. Humpty Dumpty é um ovo, né, o grande ovo do filme do gato, né? Quem assistiu o Gato de Bota vai saber dele. E Humpty Dumpty estabelece um diálogo muito interessante com ela. E ela diz o seguinte: o que é que diz Humpty Dumpty? Quando eu uso uma palavra, Humpty Dumpty disse com certo desprezo, ela significa o que eu quiser que ela signifique. Nem mais, nem menos. A questão é, disse Alice,
se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes? E aí responde Humphrey Dunn. A questão é, disse Humphrey Dunn, quem será o chefe? E isso é tudo. Essa fala de Humphrey Dunn, ela é fantástica por várias razões. Primeiro que Farol é um professor de lógica. Então, Alice no País das Maravilhas, Alice no País do Espelho, na verdade, é uma obra de lógica. Tá? Inclusive com discursos muito precisos. Então, a leitura de Alice no País das Maravilhas é uma leitura extremamente densa. Não é uma leitura para criança, não é uma obra da literatura infantil. Pelo contrário. Tá? E esse debate é um debate de quem justamente estabelece quem pode. E o discurso do direito é um discurso de poder. Por isso que o importante é quem diz. Torquato Castro Júnior, professor lá da Federal de Pernambuco, ele tem um discurso muito interessante baseado nessa imagem aqui. Ele disse, o discurso do direito é eu posso disfarçado de eu sei. Ou seja, o discurso da ciência no direito é um discurso para disfarçar a força. E eu estava num debate muito interessante com o pessoal eu tenho uma amiga da NEP, a Maiara, que ela trabalha com comunicação não violenta, com justiça restaurativa. Né? E no debate da gente na NEP, eu não passei a pergunta para o público, porque o tempo era curto, e eu passei para ela no papel. E a pergunta era, como é que eu posso ter uma linguagem não violenta para o direito que usa o medo e a força para estabelecer? Porque a linguagem do direito é a linguagem do medo. Tá? Quando o direito ele deixa de usar o medo, ou quando o medo não funciona e ele passa a usar a força, ele começa a perder a sua capacidade de levar as pessoas a atuar. Então, quando começa a perder o medo do direito, o direito passa a usar a força de forma mais contínua, o direito perde a sua função de regular. É por isso que tem, por exemplo, numa leitura bem interessante, a quantidade de pessoas que passaram a não ter medo do direito. Você prende e você tem um aumento significativo de pessoas presas, porque o direito não consegue fazer a sua função primordial, que é estabelecer o medo. Então, quando o direito começa a ser usado, ou seja, ele deixa de ser uma força simbólica do medo e passa a ser uma linguagem meramente de força, ele perde sua função. E perdendo sua função, ele acaba perdendo a sua própria existência. Outro exemplo para você bem interessante. Você já deve ter ouvido falar da cápsula indústria, que é uma forma de execução, e também a manus injectio. É interessante que a manus injectio ela perdeu o sentido quando surgiu o cristianismo. O que consistiria a manus injectio? A manus injectio é o seguinte, olha, se você deve, você vai ser vendido como escravo para poder pagar a dívida. Mas, se por acaso você não tiver quem compre, tá? Cada um dos seus credores fica com um pedaço do seu corpo. Então você corta um braço, corta uma perna, corta a cabeça, tá certo? E cada um fica com um pedaço. A ideia é extremamente repugnante. E por que é repugnante? Porque, caramba, você vai esquartejar a pessoa vai morrer. Mas havia uma função interessantíssima. É o resgate. Eu preciso do resgate. Qual é o resgate? Olha, como um indivíduo para ser enterrado, tem que ser enterrado inteiro, eu tinha que resgatar os pedaços para poder enterrar, porque senão, se não enterrasse inteiro, qual era a consequência? A consequência era simples. Ele ficar atormentando aquela família durante muito tempo. O famoso mal assombro. Quando chega o cristianismo chega com a sua função de pode queimar, pode cortar, não vai fazer diferença. Essa maneira de execução perde sentido. Tá? Ou seja, não era a questão de cortar, era estabelecer o medo. Tá? Então, o direito tem como função primordial, na sua estrutura, estabelecer o medo. E é essa pergunta que eu fiz para o pessoal da comunicação não violenta, justamente como é que eu posso ter uma comunicação não violenta no direito? Como é possível isso? Mas é uma pergunta, não é uma pergunta criticando. A pergunta é, eu tenho dúvida. Tá? Então, a fundamentação, ela vem nesse contexto algo muito curioso.
Porque a fundamentação é uma tentativa racional de estabelecer um eu quero, mas disfarçada de eu sei. Ou seja, disfarçada de um conhecimento. É um conhecimento dizendo que a decisão foi essa porque ela foi pautada nisso, nisso ou naquilo. Só que a fundamentação, ela quando surge, ela não surge como um instrumento de legitimação da decisão. É engraçado que o direito português, ele foi o primeiro direito a exigir a fundamentação da decisão judicial. Na Europa, ela só vai surgir depois da Revolução Francesa. Né? Inclusive o Tarufo, mesmo quando fala da fundamentação, ele coloca isso no livro dele. Só que, historicamente falando, a gente vai ter registro disso nas ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. Então, quando a gente fala de fundamentação da decisão judicial, a gente vai ter essa prática no direito português. E por que no direito português isso surge? Porque o Estado português é o primeiro Estado moderno. Um Estado que precisava, para poder manter a sua própria existência, sair da Europa. Saindo da Europa, ele passa a ter as suas colônias fora do continente e ele precisava controlar os seus juízes, os seus julgadores, para verificar se a decisão que ele estava veiculando estava de acordo com a vontade do rei. Então, a fundamentação ela aparece no sistema brasileiro, português brasileiro, não como um instrumento de garantia do cidadão, mas como um instrumento de controle da coroa. A coroa precisava controlar. Tá? E veja, essa sistemática ela é muito curiosa, porque ela alimenta todo o sistema português, um sistema de controle. Ela precisava ter o controle de que estava acontecendo nas suas colônias. Bem, o Brasil adota esse sistema e durante muitos anos ele passa a fomentar. Então, para a gente, para a cultura jurídica brasileira, a fundamentação da decisão judicial, ela sempre foi uma marca característica. Só que, com a mudança de regime, a fundamentação, claro, com a separação de poderes, isso vai acontecer no período do Império, mas também no período da República, tá? Essa figura do controle com a coroa perde o sentido, já que a fundamentação ficou interna, ou seja, dentro do próprio judiciário. Quem controla a fundamentação, eu não preciso de um rei para dizer se está ou não fundamentado. Quem vai decidir se está fundamentado ou não é o próprio judiciário. Ou seja, é uma comunicação interna, é um diálogo interno. E aí, claro, a fundamentação passa a ter um sentido de garantia. Então, ele deixa de ser uma situação de força ou de controle de força para uma situação de garantia. Ou seja, ele deixa de ser uma questão de força do Estado de controlar os seus juízes para ser uma garantia do cidadão de ter uma decisão justificada. Então, eu tenho uma mudança aí com relação a essa problemática. Então, vejam só, saindo um pouco do Islã, aqui eu tenho a origem, né, que eu peguei aqui a parte da ordenação filipina, tá? Barbosa Moreira, no ponto 2, vai dizer, olha, a fundamentação é uma decorrência do Estado de Direito. Por que isso ele vai dizer? Porque em 88, veja, só em 88, a fundamentação da decisão judicial, ela ingressa como categoria constitucional. Mas é curioso, gente, a fundamentação não entra como uma categoria do artigo 5º da Constituição Federal. Ela não entra. Na realidade, é bem curioso, a fundamentação ela entra na forma de ilícito. Ou seja, a decisão não fundamentada é nula. Ela não está dizendo, olha, é garantida a decisão fundamentada. Mas ele não está no artigo 5º, está no Poder Judiciário. É uma regra voltada para o Poder Judiciário para barrar a atividade do Judiciário contrário à ideia do arbítrio. Veja que eu tenho uma regra, e aí sempre colocando a ideia de regra mesmo, eu tenho uma regra bem específica delimitando um ilícito, sancionando com uma pena de nulidade. E veja, uma nulidade curiosa, porque embora a sentença ou a ação seja nula, a gente não tem, pelo menos a legislação não adota a ideia de que a decisão nula, por conta de falta de fundamentação, ela é uma decisão
que possa ser nulificada a qualquer tempo, como, por exemplo, uma decisão que é pautada em uma falta de citação, por exemplo. Veja, embora Pons de Miranda, quando ele vai falar das decisões, a decisão ele chama de decisão nula e rescindenda, a decisão não fundamentada, ela entra como uma decisão passiva de rescisão e não uma sentença nula, porque a sentença nula ela pode ser notificada a qualquer tempo, já que não tem prazo para ela. Então, por exemplo, os exemplos da chamada querela nulitatis. Então, embora a Constituição Federal chame de nulidade, a doutrina brasileira e a jurisprudência não trata essa nulidade como a nulidade que a gente trata, por exemplo, da querela nulitatis. A gente trata como uma decisão rescindida, ou seja, a Constituição Federal fala em nulidade, mas a legislação e a prática dos tribunais tratam esta nulidade como uma situação de reforma da decisão. Agora, veja, e é interessante isso, a decisão não fundamentada, ela não é nulificada mais, ou ela é nulificada para ser corrigida. Antigamente você nulificava, ou decretava nulidade, e mandava que o órgão que decidiu sem fundamentação, decidisse. Agora se aproveita, em regra, e o próprio tribunal anula e decide. E a pergunta é, há uma anulação? Para a doutrina eu tenho uma anulação, mas na prática eu não tenho. O que eu tenho na prática é uma correção do vício. Veja que eu tenho um problema aí colocado que a doutrina não tem tratado desse problema. Ou seja, a decisão hoje, e veja, o CPC criou algumas questões curiosas. Saindo um pouco da nulidade, da sentença, vamos, por exemplo, à incompetência absoluta. A incompetência absoluta hoje no CPC não é mais causa do processo, é causa de hipótese de ineficacização. E por que hipótese de ineficacização? Porque se o juiz é absolutamente incompetente e ele declara a sua incompetência absoluta, ele remete o processo para o juiz considerado competente e os atos que ele praticou, os atos idôneos, continuam válidos e eficazes, salvo se o juiz que recebe o ineficacize ou o torne ineficaz. Então eu tenho agora um problema, não é de nulidade mais, eu tenho um problema de eficácia. Ou seja, a decisão veiculada por um juiz absolutamente incompetente, ela é válida e eficaz e poderá ser, a critério do juiz competente que recebe, ineficacizada. Isso é um problema, já que eu estou lidando com o juiz natural. Tá? Eu tenho vários problemas aí. Até porque eu posso ter, por exemplo, tá, uma incompetência absoluta ou até mesmo, vou piorar a situação, uma discussão de competência relativa. Por exemplo, de tribunais diferentes. Tá? Ceará, tá? E Alagoas. Discussão sobre competência relativa, se a ação deveria ser movida em Maceió ou em Fortaleza. Tá? E aí eu tenho algumas situações complicadíssimas que o sistema, a título, e aí vem um outro problema, a título de dar a chamada primazia de julgamento de mérito, acabou criando alguns problemas sérios que a própria chamada analítica não consegue resolver de forma satisfatória. E que a gente não tem enfrentado isso quando lida com esses problemas. Que do ponto de vista prático isso tem surgido. Principalmente nessa questão da decisão da incompetência absoluta. Lá em Alagoas aconteceu um caso muito curioso de um indivíduo que teve uma multa estipulada por um juiz federal. A parte, ao contestar, alegou a incompetência absoluta. O juiz federal acatou a incompetência absoluta, só que tem um problema. O PJE não se comunica com o SALE, né? Tem esse pequeno problema. Né? E aí, claro, demorou para que fosse feito o transporte do PJE para o estadual, para o SAG. Tá? Quando chega no da estadual, ela acata, o processo continua. Tá? E aí a autora foi executar a multa. Argumento da parte ré foi que a incompetência absoluta, ela era, na realidade, tinha unificado a decisão, a decisão não tinha efeito. E aí, corretamente, o juiz de direito disse não. A multa continua. Já tinha passado já 6 meses de multa. Tá? Foi executada a multa e teve que pagar. Agravou e perdeu, inclusive. Tá? Veja que eu tenho alguns problemas que a sistemática atual, tá, tem colocado para a gente para esse debate. Então, veja, quando a gente fala de fundamentação,
esse dado que é relevante, eu tenho que começar a perceber ou começar a ler a fundamentação dessa perspectiva. Eu tenho uma sentença, eu tenho uma decisão nula. Pode a legislação infraconstitucional, tá, fazer essa estipulação em nome da primazia do julgamento do mérito, ou eu vou ter que ler essa dicção, né, nula que eu tenho na Constituição Federal de outra forma. Ou seja, esse nulo não é nulo e sim ineficaz. Tá? Esse dado tem que ser enfrentado pela doutrina. E isso é um problema sério, porque a doutrina não está enfrentando alguns problemas muito curiosos que o CPC tem colocado para a gente. Bem, voltando aqui. Eu acho que eu estou bem. Bem, a fundamentação ela é uma cláusula pétrea. Essa foi a afirmação que eu fiz na época do mestrado. Qual era o meu problema? O meu problema no mestrado é como é que eu tenho uma regra que está fora do artigo 5º, que é uma regra de sanção, e ela é uma cláusula pétrea. Bem, qual foi a ideia? A ideia é, eu posso ter um contraditório efetivo, eu posso ter um devido processo legal, eu posso ter a garantia, as demais garantias constitucionais, como o natural, com o magistrado que está livre para decidir, sem fundamentação. A resposta foi não. A única forma que eu tenho de garantir todas essas garantias é ter uma decisão fundamentada. Mas eu tenho um problema, e ainda tenho, o júri. O júri, ele é um problema, e a minha saída foi dizer, é uma exceção. Porque no tribunal do júri, que é uma categoria que não é lusitana, é uma categoria do direito inglês, trazida para o Brasil por Rui Barbosa, que era um apaixonado pelo sistema inglês americano. Ele traz o controle de fútil, traz o júri, tá certo? É um sistema, um modelo totalmente fora do nosso sistema. Ele importa, e aí a única forma que eu tenho de justificar é dizer, olha, no tribunal do júri eu tenho devido processo legal, eu tenho contraditório, mas a decisão dos jurados não precisa ser fundamentada, porque eu tenho aí um fundamento que eu vou chamar de fundamento democrático. Ou seja, a fundamentação não é pela justificativa, mas sim o ser julgado pelos seus pares. Ou seja, no tribunal do júri, eu sou julgado pelos meus pares. Veja, essa foi a minha saída para tentar justificar esse problema. Mas eu confesso a vocês que isso é um problema. O tribunal do júri, ele é um elemento que, no Brasil, na Espanha, por exemplo, o tribunal do júri tem que justificar a decisão. O sistema brasileiro é um sistema puro. Os jurados não justificam. Tá? E, claro, como está no artigo 5º, eu não posso dizer que é uma regra incondicional. Na verdade, é uma regra constitucional lá presente. Tá? Mas eu tenho um problema. Mas veja, tirando essa hipótese, eu só posso ter um processo devido, ou um devido processo devido, se eu tiver fundamentação. Tá? Aqui isso é uma provocação, né, porque é regra e não princípio. É porque é muito comum as pessoas, no Brasil, da década de 90, houve uma corrida para princípios. Né? Todo mundo achava que para ser importante ou para ter força tem que ter princípio. Né? Eu sempre fui muito refratário a princípio, desde cedo. Né? Existem alguns episódios muito engraçados na minha vida, e um episódio muito engraçado foi com o Paulo Lobo. Alguns talvez conheçam, é um autor de direito civil. O Paulo Lobo é da minha terra, né? E ele me chamava de menino. Na época era mais novo, né? E Paulo Lobo é professor da graduação, também no mestrado, e Paulo Lobo muito ligado ao direito civil constitucional, e eu sempre fui um tanto quanto refratário a essa tese do direito civil constitucional. Né? Mas, bem, embora fosse refratário, a matéria dele é uma matéria muito interessante, sempre foi. Paulo Lobo sempre foi muito brilhante. Talvez seja um dos alagos mais grandes que a gente já teve. Né? Mas eu sempre fui contrário à ideia de princípio, mas isso desde cedo. Eu gosto de regra, você gosta de regra, né? Eu quero regra, né? Eu queria colocar uma tatuagem se tivesse coragem, mas eu quero regra, né? Mas aí o que aconteceu? Numa das aulas dele, ele perdeu paciência comigo, né? E disse: meu filho, pelo menos, venha para o século XIX. Foi o máximo de xingamento que ele pôde me dar, foi ele. Pelo menos no século XIX. Esse professor está muito bem, eu sou um oitocentista, convicto.
eu sou me chamo de legalista, eu vou ficar no legalismo, eu não gosto de princípio. Para mim é uma estratégia para justificar. E porque eu resolvia os meus problemas com regras, eu não precisava de princípios. Apesar de ter o debate, estar começando o debate de dor, de dialético, na época estava. Gente, eu sou de 90, tá? A minha faculdade eu comecei em 1990. Eu sei que a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Né? Então eu comecei a faculdade em 90, me formei em 95. Né? Então esse debate estava começando lá e a questão estava bem recente. E aí, claro, Paulo na minha banca de mestrado. Né? E aí eu dizia, professor, você continua com essa mesma história. É uma regra, não é princípio. A fundamentação é uma regra expressa. A decisão deve ser fundamentada sob penalidade. Eu não tenho espaço para discutir se tem abertura. Não, é regra fechada, inclusive. Tá? Não tem como dizer que é um princípio da fundamentação. Não, é uma regra fechada. Então, essa brincadeira aqui é mais uma homenagem a Paulo Lobo, que é um dos meus grandes mestres. Assim, tenho o maior orgulho de ter sido aluno dele. Tá? Inclusive, o filho dele é um dos grandes amigos que eu tenho, Marcelo. Aqui, só colocando, né, a Constituição estabelece uma fundamentação como antecedente de uma Constituição, né? Ela realiza, e aí é interessante, olha, essa exceção acaba por cultivar a garantia fundamental, sim, né? É um conjunto de estipulação que protege qualquer sujeito de direito contra o arbítrio. Isso aqui, o 4.1, é uma coisa muito interessante. Veja, há um debate dos garantistas que eu, assim, achei muito legal quando começou esse debate e me incomodou um ponto, né? Já que a ideia do garantismo, aquele garantismo mais pesado, é que as garantias fundamentais ou a garantia do indivíduo contra o Estado. Isso me incomodou por uma questão muito simples. Veja só, não pode ser, na realidade, o destinatário das garantias do processo não é o indivíduo, é qualquer sujeito de direito, até o Estado. Então, eu não posso pensar numa garantia fundamental do indivíduo contra o Estado. O movimento não é esse. Na realidade, é contra o arbítrio. O movimento é contra o arbítrio, seja ele qual for. Inclusive, eu posso utilizar os chamados princípios constitucionais do processo nas relações privadas. Ora, a ideia não é o Estado, é o arbítrio. O Estado, quando está atuando, ele tem todas as garantias fundamentais do processo. Eu não posso pensar diferente. Eu não posso pensar de forma diferente. Então, na realidade, a ideia é que a garantia fundamental é um conjunto de estipulações que protege qualquer sujeito de direito contra o arbítrio, estatal ou não. Ela realiza a segurança jurídica. Isso, para mim, é um ponto muito caro. Né? E aí vem o chamado dilema do keynesiano. Né? O keynesiano era um ativista e qual é o dilema do keynesiano? Caramba, você vai ler a teoria por direito, eu fui obrigado a ler a teoria por direito por uma razão muito simples. Quando eu fui procurar meu orientador, ele não queria me orientar. Na verdade, ele não queria orientar ninguém. Eu não quero orientar ninguém, não. O professor queria que você me orientasse. Eu não quero orientar você. Na época, a gente tem as pessoas que são bastante diretas. Né? Na especialização, na época, veja que eu sou velho, tá, gente? A monografia era facultativa. Mas eu queria fazer. Caramba, eu faço questão de fazer monografia. Aí procurei esse meu orientador, né? Que foi o meu orientador, e ele disse: olha, você está insistindo muito. Eu vou te dar 2 livros para você ler, você fichar. Se você conseguir ler e fichar, você converse comigo, que aí eu vou ver se eu oriento você ou não. Tá? Um era a teoria do direito, e o outro era estruturas lógicas e o sistema de direito positivo de Lourival Villanova. Peguei a teoria do direito e comecei a ler. Tive dificuldades pra caramba. É uma leitura que eu não tinha tido na faculdade. Comecei a ler o livro, fichar o livro. Cheguei no final, parecia que eu estava lendo A Caverna de Saramago, ou seja, desespero total. Que você chega no final e destrói você. Né? Ele vem com um pensamento. Esse é uma maravilha. Isso é uma Bíblia. Né? Ele chega no final e destrói você, porque toda a pretensão de segurança ele joga fora, diz que é uma ilusão. Então você tem um pensamento todo sistemático, fechado. Quando chega no final, diz: olha, segurança jurídica é uma ilusão. Não, vou ler o Lourival, porque pelo menos vai me dar um alento. É um livro de estrutura lógica, gosto de matemática, minha ilusão. E aí fui ler o Lourival. Né? E aí o Lourival foi desesperador. Né? Eu lia, relia, não queria nada. Bem, terminei. Cheguei para ele e disse: olha, está aqui o meu fichamento que o senhor pediu. Não precisa me orientar.
Tem que fazer, não precisa. Porque o primeiro, a teoria por direito, me deixou desolado. Né? E o segundo me deixou completamente burro. Eu não entendia nada daquele livro. Eu não entendia nada. O livro era totalmente ilegível. Aí ele olhou para mim e disse, você leu, eu li, mas eu não entendi nada desse livro. Né? Então de um lado foi o desalento e o outro foi o desespero mesmo. Sabe? Estou tapado mesmo, por isso que eu quero orientar. Ele disse que eu vou te orientar. Achei curioso e foi. Eu li esse livro do Lorival 4 vezes com ele. Esse livro está tão marcado, ele é tão marcado, que eu não sei, ele não tem parte num livro que não está rabiscado. Não tá. E eu digo a vocês, é um dos livros, para mim, fundamental. Toda vez que eu volto para ele, eu tenho dificuldade. Mas é um dos livros mais fantásticos que eu já li, que é o livro do Lorival Vilanova. É um autor que é pouco conhecido para quem trabalha com direito, o pessoal que trabalha com tributário gosta dele, é por essa razão que eu tenho esse ranço com tributário. Tá? Virei um analítico graças a Lorival e hoje eu consigo trabalhar com muitas categorias da lógica graças a ele, mas confesso a vocês, não é uma leitura agradável, não é uma leitura fácil. E ele dizia, eu escrevi desse jeito, o livro é difícil e também, claro, não faço questão nenhuma que você me entenda. Então eu também estava nem para você. Tá? Então tá lá o Lorival, eu já tenho as 2 versões dele, toda marcadinha. E Lorival me é, assim, um dos grandes... Na minha tese, eu ofereço a ele, né? Na verdade, há 2 coisas, né? Agradeço a escola pública, que foi a minha grande formadora. Eu sou da escola pública desde da alfabetização até o doutorado, então eu tenho um dever formal de agradecer a escola pública. E a Lorival, que foi esse grande abriu minha cabeça mesmo, né? Me deu humildade para saber que eu podia ir além. E ainda hoje ele me traz muitas recordações. E isso é legal por quê? Porque a ideia da segurança jurídica, ela é um problema para mim. É um problema para qualquer keuseniano. É um problema para quem trabalha com o direito. Por quê? A segurança jurídica, ela funciona. Eu gosto muito de mitologia. Existe um deus chamado Deus Jano. Um deus romano chamado Jano. É engraçado que ele tem 2 faces. Uma voltada para frente, outra para trás. A para frente é jovem, a para trás é idosa. O deus Jano dá origem ao mês de janeiro. É justamente o deus da passagem. Passado, futuro. E a segurança jurídica, ela é o deus Jano. Ela, para o passado, ela tenta estabilizar. E para o futuro, ele tenta prever. Mas tudo se dá no presente. E isso é engraçado, né? Não existe passado, ele é bem Agostinho, né? E aí vem a minha formação religiosa, né? Agostinho, quando fala do tempo, diz, olha, o tempo não existe, né? Porque o passado não acabou, né? O presente não permanece, o futuro não existe. Então, mas o tempo, se você não me perguntar, eu sei, né? E essa é legal. Eu só tenho o tempo presente. Mas o meu tempo presente é um tempo mirando o futuro sempre e preservando o passado. E aí, claro, essa estabilidade e previsibilidade é o que move essa segurança jurídica. Tá? Mas eu tenho a desgraça do processo, porque o processo é uma tentativa de controlar o chamado conflito, que é algo totalmente instável, para tentar dar uma solução que seja uma solução aceitável para aquele grupo que está naquele conflito. Então, na realidade, eu tenho, através do devido processo legal, uma tentativa de estabilizar conflitos, de estabilizar pretensões. Então, claro, para que eu possa fazer isso, eu vou precisar de uma justificação capaz de acalmar as pessoas. Eu costumo brincar sempre, né? Por que eu preciso de lei? Né? Por que a lei da força não funciona? É simples. Eu durmo. O fato de eu dormir me torna sempre vulnerável. Por dormir, por ser vulnerável, eu preciso de leis para poder trazer o medo. Porque se por acaso eu não dormisse, a força funcionava. A força funciona, mas ela tem seus limites. Tá? Então, a ideia da fundamentação é uma tentativa extremamente sofisticada, tá certo? De trazer essa ideia
fantástica, que é o controle racional, tá certo? Da conduta alheia e também da minha. Tá? Então, a ideia da racionalidade é fantástica, porque ela escamoteia a força. Bem, aqui a 4.3 uma pergunta, né? É possível excluir a exigência? Dê a resposta não. Tá? Salvo a questão do tribunal do júri, eu não consigo excluir a exigência da fundamentação e manter as garantias constitucionais. Aqui foi uma pergunta que eu lancei. A regra da proibição de decisão não fundamentada necessita de complemento, porque surgiu o artigo 489, parágrafo 1º. Quando o 489, parágrafo 1º surgiu, do projeto era o 500, parágrafo 1º, tá? Surgiu um problema. Qual é o problema? Primeiro, é aquela regra da decisão não fundamentada. Só olha, se a regra é completa, tá certo? O legislador infraconstitucional nada diz. Se ela é incompleta, então o legislador infraconstitucional tem competência para completar. Bem, o problema é, se a regra da fundamentação, tá certo? Ela era incompleta desde sempre. Só foi completada quando veio o Código Novo. A resposta foi, não, a regra da fundamentação é uma regra completa. E o legislador infraconstitucional não pode dizer o que é uma decisão fundamentada. O que ele pode dizer é o que não é fundamentado. Então, a única justificativa do 489, parágrafo 1º, é dizer que aquela regra é completa e eu tenho um rol exemplificativo de situações que indicam que a decisão não é fundamentada. E a palavra indicar vem de propósito, porque indicar vem de apontar com o indicador, apontar com o dedo. Ela aponta, mas aquele rol não é um rol taxativo. E ele não pode, porque se ele for taxativo, ele estaria limitando a regra constitucional completa. Ele seria inconstitucional. Tá? Então, por essa pergunta, né? Então, não completa indica hipótese de decisão não fundamentada. Bem, outro ponto que... isso aqui foi uma palestra que eu dei no IBDP, lá no encontro das jornadas de Porto de Galinhas. E me chamaram para dar uma palestra, eu disse, eu vou dar uma palestra sobre o quê? Se for falar de um tema que ninguém gosta, ninguém fala de relatório. Por que relatório? Porque relatório ninguém fala, todo mundo fala de fundamentação, eu quero falar de relatório. E quando eu fui estudar relatório, eu me deparei com uma situação muito curiosa. Primeiro, eu tenho uma regra dos juizados, da lei de juizados, que dispensa o relatório. Tá? E a questão é, a regra que dispensa o relatório, ela é ou não é uma regra, ela fere ou não fere a fundamentação. Tá? Bem, o artigo 489, inciso 1 do CPC, foi extremamente feliz ao tratar do relatório. Porque ele diz o seguinte, olha, o relatório que conterá nome das partes, identificação do caso, com a soma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências também do andamento do processo. Esse dispositivo me trouxe uma luz importantíssima. Ou seja, o relatório não era o autor pediu isso, o réu contestou. Houve audiência, é o relatório. O texto legal, ele resolveu pormenorizar o que seria o relatório. Tá? E por que essa função? E qual é a função? Bem, vamos lá. Primeiro, o relatório ele é tido, historicamente, como uma função meramente narrativa ou descritiva. Alguns contam que é a história do processo. Durante muito tempo, eu fui assessor do Francisco Hildo. Francisco Hildo, ele é desembargador federal aposentado e foi meu professor de processo civil. E ele tinha uma frase que era um mantra para ele. Ele disse: quem elabora o relatório termina a minuta. Hein? Julga o relatório. O juiz julga o relatório. Muitas vezes eu pego o processo, eu tenho uma ideia do processo certo, quando eu começo a fazer o relatório, eu mudo de ideia. Isso sempre martelou na minha cabeça, tá? Mas eu não sabia como colocar isso em doutrina. Porque isso era um saber prático dele, da vida prática dele.
Ou como transformar isso em doutrina. Né? Então, primeiro, a ideia de que o relatório é uma mera história não é. Não é. Ele foca, e veja só, a minha justificativa, ela acontece no relatório. Então, o relatório, na realidade, a fundamentação, eu descrevo as razões, mas a justificação do meu julgamento está no relatório, ou no momento que eu construo o relatório. Porque o relatório ele é construído. Na realidade, você sai montando o relatório. Veja que legal. Aí, claro, eu tenho uma função narrativa? Eu tenho, mas só isso não. Eu tenho uma função indicativa, porque o magistrado, ao fazer o relatório, ele vai apontando o que é relevante no processo. Ele vai dando as pistas. Ele também tem uma função prescritiva, porque ele escolhe. Ou seja, no relatório não é meramente uma narrativa, ou seja, ele tem o relatório faz parte do texto prescritivo. Então ele prescreve, mas ele começa a persuadir. Porque quem está lendo o relatório vai começar a perceber qual é o mandamento. Ele é dialógico, porque ele dialoga com todos os agentes do processo. Ele vai dialogar com o autor, o que o autor falou, com o que o réu falou, com o que todos os partícipes colocaram, que é essa exigência do texto. E, claro, ele compõe a tese no caso de provimentos vinculantes. Papá. Quando eu estava falando de sala de aula disso, está aqui meus alunos que não deixam mentir. Essa semana eu estava falando disso em sala de aula, não com essas palavras, mas assim, né? O advogado arguto, ele monta a sustentação oral atento ao relatório. E é isso mesmo. Aí o que acontece? Semana na ANEP, o Leonardo estava participando de uma arbitragem. E aquela arbitragem muito complexa. E aí o que foi que eu fiz? Preparei um relatório pormenorizado, tá? E abri vistas às partes, para que as partes tomassem ciência do relatório. Para que, se elas quisessem fazer alguma impugnação, algum ajuste, já faz. Porque eu vou evitar nulidades na hora, lá na frente. Veja que o relatório não é só uma mera historinha. Então, quando você tira o relatório do juizado, tá, você tem um problema sério. Porque o juizado, ele acaba tendo algumas situações, e veja, o juizado, ele é uma grande fonte, e Emílio percebeu isso, mostrou isso claramente, uma grande fonte de produção de decisões que viram provimentos vinculantes. Ou no STF, tá? No caso federal, no STJ. Tá? Porque a TNU acaba sendo para o STJ. Muitas vezes através da OPET, ou CUI, como está sendo agora. Então, o relatório é fantástico, porque ele me coloca. E no julgamento no tribunal, o relatório deve ser colocado antes. E é esse que está a questão do relatório. O advogado ele monta, porque o relatório indica os caminhos que o relator fez. E é interessante porque nos tribunais, quando não há um debate, e às vezes não tem um debate mesmo, tá? Quem decide é o relator. Quando, por exemplo, não tem um debate efetivo, ou seja, aquelas questões mais pacificadas, ou não há um debate realmente, tá? Quem decide não é o colégio, quem decide é o relator. Então, a participação do advogado no relatório ela é fundamental, não para mudar o voto do relator, é para chamar a atenção dos demais membros do colégio, tá? Que há algo a ser visto. Tá? Então, veja que o relatório ele é algo fundamental para que eu possa ter uma decisão muito mais bem trabalhada. Tá? Só que o relatório não é estudado, ou seja, ele é um patinho feio. Na prática, quem advoga sabe muito bem da importância do relatório. Quem decide sabe muito bem a importância do relatório. Mas quem escreve sobre isso é uma falha da academia, tá? É uma falha nossa, é uma falha da gente mesmo, a gente não se depara com isso. Tá? A gente não consegue transformar em linguagem a nossa prática. Tá? E isso é ruim, tá? Porque a gente não aprofunda a questão. Então, é interessantíssimo a função do relatório na fundamentação. Tá? Outro ponto. Aqui, as chamadas funções da fundamentação. Os fundamentos em que o juiz abordará as questões de fato e direito. Análise apenas, tá? Ou fixação de teses. Tá? Que a ideia de análise, a palavra análise significa quebrar. Quebrar para reconstruir. O magistrado não quebra. Ele fixa teses. Na fundamentação, ele começa a estabelecer teses. Então, na realidade, não tem uma quebra dos argumentos.
Ele começa a organizar. É muito mais uma composição do que uma quebra. Então, o termo análise não fica bem. Por isso que é melhor colocar, olha, ele fixa a tese. Com relação ao fato, e aí entra a questão do fato do processo, que é um dos grandes, os grandes problemas que estuda a teoria do direito, é o problema do fato. Tá? O que é o fato? Né? E aí entra, o fato é acontecimento, tá? Ou o fato é o relato. Né? Eu, quando criança, eu queria ser astrônomo. Eu sempre conto essa história. Né? Mas minha história não é verdade. Né? O pessoal diz que eu sou meio doidinho. Tem uma amiga que me chama de Peralta. Né? Eu adoro a lua. Então, todos os dias eu olho para o céu para ver a lua. Tem dia que eu não vejo, tem dia que eu vejo. Agora ela está aparecendo lá em Maceió de madrugada. Então, como eu acordo de madrugada, eu sempre saio mirando a lua. Às 3h30 da manhã, ela está minguando. Mas por que isso? Né? Porque, na verdade, quando criança, eu sempre ficava olhando para o céu e queria ser astrônomo. Meu sonho era ser astrônomo. Olhava para as estrelas. Tá? E, bem, a vida vai passando e você vai deixando esse sonho de criança para depois. Só que eu nunca abandonei essa ideia da astronomia. Tá? E a astronomia me deu uma das melhores imagens para lidar com prova. Tá? O astrônomo, é interessante, ele não olha estrelas. Tá? Na realidade, ele colhe luzes que vêm do céu. É como se fosse a luneta funciona como uma bacia para colher água. Você joga a bota você no chão, quando está chovendo, você colhe água. Tá? O astrônomo, quando usa a luneta, ele não olha estrelas, ele colhe luzes. Tá? Por quê? Porque as estrelas não estão lá mais. Na verdade, ele só vê luzes de estrelas que já morreram ou que mandaram aquelas luzes há milhões de anos. Tá? Então, ele não vê estrelas, ele vê apenas luzes deixadas por estrelas que já morreram ou que não estão nem mais ali. Tá? E a prova é isso. Tá? A prova são luzes, tá? Que indicam algo no passado, mas eu olho para as luzes, eu não vejo estrelas. Eu vejo apenas luzes de algo que se acabou. E assim é a prova. A prova não é o fato. A prova, na verdade, são luzes que indicam que algo aconteceu. Tá? Então, é muito mais uma maneira indicativa do que o acontecimento. Tá? Então, quando eu estou lidando com o fato, tá? E esse é um dos grandes problemas, a gente costuma dizer, olha, e quem conhece os fatos? Quem conhece os fatos são as partes. E as partes apresentam os fatos da sua maneira, porque as partes são parciais. Então, o magistrado, ele sabe, tá, que a versão do autor e a versão do réu, ambas podem ser verdadeiras, ambas podem ser falsas, uma pode ser verdadeira e pode ser falsa, mas, tá certo? Ele vai ter que aceitar aquilo, pela boa fé, que ambos estão falando a verdade. E aí vai lidar com a prova com a ideia de consistência, ou chamado raciocínio consistente. Veja que curioso. Quando eu vou analisar a prova, e é um dado bem curioso da prova, é com relação quando eu pego a prova e vou analisar a prova, tá, eu não me deparo com o fato, eu me deparo com argumentos sobre o fato. E esses argumentos sobre o fato, tá, eu vou buscar algo que seja digno de confiança. É engraçado porque, veja, quando Moisés, né, quis resolver o problema do povo judeu, tá, ele sobe ao Monte Sinai e volta com alguns mandamentos. Tá? 2 deles é sobre prova. Tá? Um deles, inclusive, não é bem judaico, na verdade é muito mais antigo. Na verdade, você vai encontrar Foucault mesmo vai dizer, olha, Foucault falou isso, eu fui conferir, eu sou meio Tomé, né? Eu não sou meio... Meu santo predileto é Tomé, né? Aquele que duvida. Né? E aí Foucault falou que estava na Odisseia, na Ilíada, tá? A indicação do não usar o nome de Zeus em vão. Aí eu fui para a Odisseia. Estava lá. Né? Foi justamente quando o general perde uma corrida e diz, olha, você trapaceou, o subiu. Se não trapacei, ele bote a mão na cabeça do seu cavalo, segura com a mão esquerda do seu reino e juras por Zeus que você não trapaceou. Aí ele com medo disse, trapacei. Tá? É o não usar o nome de Deus em vão, o famoso juro por Deus. Que a gente usa hoje, né, para demonstrar que está falando a verdade. Né? E o segundo é não levantar falso testemunho.
Veja, de 10 mandamentos, que não são 10, são 9, na realidade, o último foi desdobrado, 2 é sobre prova. Tá? E por que a prova é importante? Porque eu preciso demonstrar algo que seja digno de confiança. Por isso a palavra prova dá origem à palavra probo, que é honesto e fé, e também probabilidade. A probabilidade não é certeza. Se eu estou lidando com probabilidade, eu não estou lidando com certezas. Eu estou lidando com algo que pode acontecer, algo que é provável. Tá? Então, a probabilidade da matemática, ela vem de probo, vem de prova. Tá? Então, a prova não é, e aí a minha Deus, verdade, eu não trabalho com essa categoria. Tá? Verdade e processo, não trabalho com essa categoria. Tá? Eu tenho um texto, inclusive, criticando o Miquel Tarufo, justamente com isso. Tá? E verdade, olha, eu não trabalho com a categoria. Tá? É a categoria verdade, para mim, se ela existe. Eu vou usar uma expressão de Sartre. Né? Meu duro, eu sou católico romano, tá, gente? Mas ele diz para Deus, né? Se Deus existe ou Deus existir, isso é o problema dele. O meu problema ele não resolve. Se verdade existe ou não existe, isso é o problema dela. Não resolve o problema do processo. Eu não vou perder meu tempo atrás da verdade. Até porque a prova, ela é algo de confiança e, claro, ele vai gerar probabilidade, algo que seja provável, não algo de certeza. Então, eu não trabalho com certeza no processo. Tá? Claro, tem muita gente que vai trabalhar com certeza. Tá? Eu costumo brincar que a função da prova, muitas vezes, é justamente gerar dúvida. O processo penal é fantástico em relação a isso. Eu uso a prova para gerar, não convencimento, mas para dissuadir. Para gerar dúvida, porque a dúvida é importante para a absolvição. Tá? Então, quando eu uso a prova, não é só para convencer, é também para dissuadir. Tá? Para gerar dúvida. Então, a ideia da prova, ela não está ligada só ao convencimento, a convencer. Na verdade, e a ideia de convencer é interessante, né? Porque convencer é vencer com. Né? A história de, olha, por que eu estou te convencendo? É porque, olha, se você vier comigo, você estará vencendo como eu. Você também é vencedor. Precisa de convencer, de vencimento com. Né? Então, vejam, a ideia do fato é algo completamente complexo para quem trabalha com o processo. Então, para o advogado é um problema, para o magistrado é um problema, porque esse dado é um dado complicado. Tá? É tanto que o nosso sistema adotou, apesar das mudanças do Supremo, tá? A proibição do uso de prova obtida por meio ilícito. Porque se a prova é obtida por meio ilícito, ela perde a sua característica de ser prova. Ela deixa de ser prova. Ela deixa de ser algo digno de fé, de confiança. Então, essa ideia de confiança é da prova. É claro, o Supremo abriu a porta com relação ao réu. Tá? Particularmente aquela história, gente. Olha, se o réu foi condenado, né, e tem uma prova obtida por meio ilícito, tá certo? Que a única maneira de o salvar é problema dele. Eu tenho uma regra expressa, tá certo? Eu não posso excepcionar. Tá? Claro, gente, você dizer, é exceção, é maldade. Quando você abre a exceção, você cria problemas. Tá? Vejam só, vamos pegar um exemplo interessante. Veja, o indivíduo tem... Aí, é um absurdo. Gente, tem hora que o sistema jurídico ou comporta absurdo ou vai gerar maiores absurdos. Exemplo. Eu já vi o uso de prova obtida por meio ilícito ser usado em relações de família. Eu já vi o uso de prova obtida por meio ilícito em questões trabalhistas. Eu já vi o uso de prova obtido por meio ilícito como justificativa para condenar o réu. Então, vejam, se eu posso liberar para inocentar o réu, nada impede que eu possa também usar para sociedade, por exemplo. Qual é o problema? Tá? Veja que eu estou diante de situação. Se eu tenho uma regra proibitiva, tá certo? Ou você muda o sistema, ou você não pode estar fazendo gambiarra via interpretação. Porque quando você abre uma porta, tá? Nessa porta entra outras categorias, que você também não esperava. Gente, é claro que eu sou maioria esmagadora, tá? Todo mundo vai dizer que eu estou sendo extremamente radical, eu só estou sendo coerente. Tá certo? Eu não acho a decisão do Supremo, ela gerou essa possibilidade e tem gerado alguns problemas, inclusive com a possibilidade de você condenar como uma forma de proteger a sociedade baseada em prova ilícita, como tem sido defendido em alguns discursos hoje. Tá? Mas por quê? Eu tenho uma regra proibitiva expressa
e você abriu por conta de uma situação excepcional de uma pessoa que realmente foi condenada, tá? E não teve condenada, claro. Tinha uma prova obtida por meio disso que ela foi absolvida. Aí, claro, você vai usar a razoabilidade, o devido processo legal substancial, ou seja, vou usar uma expressão de Ari Santos, né? Ele diz, princípio é preguiça. Toda vez que alguém vem para mim com argumento de princípio, é porque não tem razão. Tá? Mesmo com princípio, olha. Ou você, são duas opções. Ou não estudou direito, sim, ou não tem razão. Tá? Alguma coisa está me estudando mal. Pode ser que eu esteja errado, mas até agora eu nunca vi ninguém vir com argumento de princípio, olha, não tem razão. Tá? Ou você tem um argumento racional baseado em regra, ou você não tem razão. Por quê? Você está geralmente gerando gambiarra, né? Que são problemas. Tá? Quer mudar o direito? Mude, mas mude pelo outro modo. Esse modo interpretativo eu acho complicado. Mas é o que o direito tem feito. Na verdade, é só uma prática comum. Mas, gente, isso aqui é só uma opinião minha, tá, gente? A maioria entende diferente. Há um ponto interessante sobre a questão do direito formal e material com relação à aplicação do próprio direito. Quando você vai justificar uma decisão judicial, eu tenho que justificar a questão fática, tá? E aí, claro, o argumento é um argumento de prova, ou pior, né? E aí é um problema que, inclusive, até puxei com o Emílio na defesa, que para mim é uma angústia, tá? Porque, veja só, o fato é algo que se deu no tempo passado. Então, quando eu tenho um ilícito, eu não tenho um problema. Só tenho um fato. O problema é quando eu não tenho fato. Ou seja, eu tenho uma tutela preventiva. A tutela preventiva pressupõe que eu não tenho fato. E aí, claro, eu não tenho prova. Eu vou provar o que aconteceu. Então, se eu não tenho como provar o que aconteceu, tá? Qual é a forma que eu tenho de justificar um antecedente de uma norma para poder, por exemplo, determinar uma multa ou determinar que uma atividade não seja feita, por exemplo, questão do dano ambiental? E aí, claro, qual é a saída? A saída é me utilizar de uma argumentação por analogia. Tá? Veja, quando eu estou diante de situações que não aconteceu, mas podem acontecer, a saída que eu tenho é usar um argumento analógico. Tá? Qual é o nosso problema? É que a gente, como ideal é para dizer, tá? O que a gente tem é o seguinte: como eu tenho que usar analogia, e a gente estuda analogia em introdução ao direito, é aquela coisa bem básica, né? A gente não está acostumado a raciocinar nas faculdades por analogia. E isso dá um problema sério, tanto quem faz a petição inicial como quem vai decidir. Tá? E aí vem a questão do ônus ou dever argumentativo. Tem me angustiado bastante com relação à atuação do Ministério Público, por exemplo, quando ele atua em defesa do meio ambiente. Se ele tem ônus argumentativo ou tem dever. Mas é angústia minha, sabe, Emílio? Tá? Que é justamente isso. Veja, o juiz pode chegar e dizer, olha, o sujeito lançou uma petição trash, tá certo? Joga para o magistrado o problema. E esse é o grande drama, assim. Então a situação está tendo a opção do Maceió, que é uma tragédia. Começaram a fazer mineração, o Maceió tem mineração, a gente ficou sabendo agora. Né? Há 40 anos atrás, tinha lá uma fábrica, extraíam lá salgema é um tipo de sal, 40 anos lá perfurando a cidade toda, a cidade virou um formigueirozinho, só que formigueiro com um buraco de 60 metros de altura a 1000 metros de profundidade. Um ano atrás, um tremor de terra abalou a cidade está agora em polvorosa. 3 grandes bairros lá populosos, classe média alta, classe pobre, está lá, estão todos com problemas sérios e ninguém sabe a dimensão do problema. São 40 anos de perfuração, não é perfuração via sonda, bota lá agora, deixa lá o buraco, não fizeram o tratamento e a questão a cidade está lá funcionando, várias casas já foram abandonadas, a Defesa Civil já mandou de abandonar várias casas, parte do bairro inteiro. Tá? É coisa de 100 mil pessoas. Tá? Ninguém sabe se vai cair, quando vai cair.
a gente não tem informação sobre isso. E aí aconteceu a ação judicial pedindo a indenização de fosse retido 10 bilhões de reais da empresa. Por que 10 bilhões? Porque não foi 100 bilhões, né? Ninguém sabe. 10 bilhões. E jogou para o juiz. E o Ministério Público disse, olha, fiz a minha parte. Claro. Claro que foi. Minha parte. Tá? E aí, está lá o magistrado, está com essa bomba na mão. Tá? Uma situação que ele não sabe o que é. Porque ninguém sabe. Na verdade, a empresa não está muito afim de dizer o que é. Até porque chegou a alegar que foi pressão freática, tiraram água demais lá do pressão freática, né, e causou tremor 3,2 da escala Richter, não é um tremorzinho. Né? Então, veja o que nós temos com relação a isso. E isso é uma realidade comum. Tá? E aí vem a pergunta, veja, não é o caso chegar e chamar o jovem para dizer, olha, você tem dever de argumentar? Isso não é só mera... Você não pode chegar e jogar essa bomba para cima de mim, tá certo? E se safar disso. Né? E tirar foto na imprensa. Tá? É essa a minha angústia, é dessas situações práticas que me angustia, principalmente no plano ambiental. Justamente. Que é grandes questões. Como você... Não dá. Não dá. Tá? E veja, o dano ambiental ele tem sido um problema, assim, eu estou pegando Maceió porque Maceió a gente tomou um susto. Que há 12 anos atrás, para a gente não existia aquilo. Está lá essa bomba, ninguém sabe quando vai chorar. A gente não sabe se vai chorar, mas a questão é quando e onde. Porque a situação assim, ninguém sabe o tamanho do estrago da retirada. E os exemplos que tem na Rússia, por exemplo, que teve essa mineração também, as cidades foram todas, caíram mesmo. Caíram. Né? Já houve medição, já houve aumento do a lagoa, Maceió fica meio imprensada entre a lagoa e o mar. A lagoa já aumentou um pouco, 2 metros já de altura, aumentou a lagoa, está inclinada. Tá? Ou seja, tem problemas sérios ambientais, você tem que chegar e dizer, olha, eu tenho que ter uma conduta que seja uma conduta responsável. 10 milhões resolve? Maravilha. Então 100 bilhões resolve? Quanto é que vai resolver? Tá? Eu tenho que ter um tipo de prato, que seja um prato compatível, tá certo? Com a questão do dever de argumentar. Não com um ônus. Porque o ônus é a faculdade. Não fiz, aí você detona, mas vai ter que construir uma decisão que tem que ser fundamentada, só que não tem argumento. Por quê? Porque, gente, o domínio do fato não é do magistrado. Quem conhece o fato é a parte. Tá? Esse é o nosso grande dano. O magistrado, eu gosto da imagem da justiça romana, né? Porque eu sempre uso essa imagem, porque eu gosto das imagens, porque as imagens falam muito mais para a gente. Né? Vocês percebem que a imagem da justiça romana, da justiça, ela usa uma venda nos olhos, uma espada pousada, né? Não é enguiche, né? E uma balança com fiel. A grega não. Dique não. Dique é a foita. A deusa Dique, filha de Tênis com Zeus, Beron, como é, irmão? Dique ela é a foita, tá certo? Ela parte para atacar a injustiça, tá certo? Toda vez que tem um drama, ela vai. Então, a imagem de Dique é de uma mulher austera, bastante violenta mesmo, que ela vai com violência, tá? E o tempo todo nos pés de Zeus dizendo, atira um raio que ele cometeu injustiça. Então, quando você vê a imagem de que não tem venda nos olhos, coisa nenhuma, ela está com os olhos abertos, descabelada, com a espada erguida, a balança toda sem fiel, tá? Essa é a imagem de Dique. Quando ela vai para Roma, Dique vira justiça e Dique está calma, sentada em pé, mas calma, tá? Com a espada do lado, balança do outro com fiel, problema nos olhos. Sempre eu achei engraçado a justiça com a veia nos olhos. Porque ninguém venda quem é cego. É uma impossibilidade. Para que você venda quem é cego? Não. Então a justiça não é cega. Primeiro ponto. A justiça vê, ela põe a venda. E por que ela põe a venda? Porque ela ouve. É por isso que, para os romanos, a bilateralidade de audição é fantástica. Eu tenho que ver duas partes. E ela constrói a imagem a partir da audição. E só depois é que ela vai, caso
a balança estiver equilibrada, não for cumprida, ela vai usar a força. Então, há uma mudança na cultura romana com relação à cultura grega com relação à ideia de justiça. Então, essa ideia de justiça, ela é fundamental para a gente compreender o nosso modelo. O juiz não vê o acontecimento, ele ouve. Porque a visão é sempre ativa. Eu vejo, na audição é sempre passiva. Alguém me conta. Então, o fato me é contado, o fato me é dito. Por um lado e por outro. Né? Dizia que Salomão tapava um vidro para ouvir o outro lado. Né? Ele tapava um vidro, via um lado, depois abria e ouvia o outro. A ideia de ter ouvir, e essa é a ideia de você ouvir. Então, quem conhece o fato é a parte. Eu não posso chegar e exigir que o magistrado esteja com os olhos abertos. Porque se ele tiver com os olhos abertos, e é interessante isso, gente, a visão é algo curioso, né? Eu costumo brincar, né? Eu não me vejo, eu nunca me vi. Eu só vejo a imagem do espelho. Eu vejo vocês. Mas eu só consigo ver a imagem do espelho. Tá? Também não consigo me ver atrás. Porque a visão é sempre parcial. Tá? Então, a justiça precisa da audição por conta disso. Porque ela dá uma visão, uma percepção mais, vamos dizer, tridimensional. A visão é sempre para frente. Tá? E eu não me vejo. Isso é fantástico, eu não me vejo. A justiça não se vê. Né? Porque se ela se vê, ela perde ou o equilíbrio da balança ou perde a força. Então, quando ela tira a venda, ela não consegue tirar a venda da balança da cabeça. Né? Ela tem que largar alguma coisa. Ou ela larga a balança ou larga o equilíbrio, ela larga a justiça, a ideia de justiça. Então, vejam, quando eu estou diante da questão do fato, né, desse controle da frente do fato, ele é fundamental para a gente. Para que a gente possa chegar e dizer, olha, eu tenho que estabelecer isso, tá certo? E estabelecer o fato é crucial para que ele possa construir a solução para o caso. Tá? E eu costumo dizer o seguinte, olha, no relatório da decisão de um processo coletivo, por exemplo, dano ambiental, o relatório deve ser extremamente pormenorizado. E por quê? Porque eu tenho que relatar o que tinha, o que havia, tá certo? Relatar o dano causado, para que quando eu chegar no final na fundamentação, estabelecer a justificativa do como, que é uma exigência agora da Lindig. O como deve ser justificado. Para fazer isso, eu preciso ter um relatório pormenorizado. Se eu não fizer isso, eu arrebento o juiz de execução. Porque ele não vai ter, depois de 4, 5 anos, tá, como saber o que aconteceu. Então, o relatório, num processo de coletivo, por exemplo, ele tem que ser rico o suficiente, tá, para que o juiz da execução possa, na hora de fazer a efetivação, entender o que aconteceu. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter inúmeros incidentes. Tá? Ele vai ter um processo que vai se eternizar. Então, o relatório, nesses processos, ele é algo crucial para que você tenha um bom termo. Tá? Se não, você não tem. Você vai dizer, olha, condeno fulano a restabelecer. Ótimo. Restabelecer o quê? Como é que era antes? Tá? E, claro, quanto mais eu tiver isso bem demarcado, mais eu tenho uma melhor decisão. Bem, o juiz tem que enfrentar a questão de direito formal e material. Tá? As questões de direitos formais, algumas, tá? Ela pode gerar ou conserto ou até extinção do processo. A questão do direito formal que gera extinção do processo, coisa julgada, litiscendência. Tá? Mas, claro, isso tem que ser fundamentado. E a questão do direito material, que talvez seja um ponto mais crucial que tem dentro do processo. Então, a fundamentação, ela é um controle, mas também uma garantia. Tá? E essa é a dicotomia, né? Ela também controla a atividade judiciária. O judiciário também presta contas, mas não ao rei, como eu falei no início da nossa fala. Ela presta contas à sociedade. É por isso que o Miquel Tarufo vai dizer que a fundamentação tem uma função extraprocessual, fora do processo. Porque quando o judiciário ele justifica a sua decisão, tá? Ele presta as contas à sociedade que ele está produzindo uma decisão apta, tá certo? E capaz de solucionar o problema e mais, a decisão dele é legítima. O que é legal na fundamentação é que o magistrado presta contas da sua atuação na sociedade. Tá? Então, quando você se depara com a fundamentação, diz, não, esse juiz, ele decidiu, tá certo? Ele justificou. Eu posso não concordar com o resultado. Eu posso dizer, olha, a decisão dele chegou a um caminho que eu não concordo.
Tá? Isso não é problema. A questão é, mas ele chegou e enfrentou todos os argumentos, tá certo? E foi capaz de dialogar. Tá? Esse tipo de decisão, ela dificulta demais o recurso. Eu digo, dificulta não que o recurso não aconteça, dificulta a reforma via recurso. Tá? Quando eu tenho uma decisão bem fundamentada, é algo crucial. Né? Eu gero um ônus argumentativo para quem vai recorrer muito grande. A decisão bem fundamentada, ela cria para quem vai recorrer uma dificuldade enorme. Eu costumo dizer que o diálogo é muito interessante. A fundamentação, ela tem vários destinatários. Ela tem o destinatário, as partes, o tribunal, para que o tribunal possa rever, ele vai dialogar, ele vai ouvir, ele vai ter que ler a decisão, tá? Mas ele tem um diálogo com as partes. E o diálogo com as partes é fundamental. Por quê? Porque a função dela é dissuasiva. Ou seja, ele está querendo que você não recorra. Uma decisão bem fundamentada, ela tem a função de dissuadir o indivíduo a dificultar a via recursal. Não formal, mas material. Tá? Ou seja, eu vou ter que enfrentar. Ele enfrentou todas as questões. Eu vou ter dificuldade de enfrentar. E aí, claro, para o tribunal é, olha, a decisão que eu tomei é boa. Ou seja, ela tem duplamente dissuasiva para as partes e persuasiva para o tribunal. Tá? Então, essas funções dialógicas do discurso na decisão judicial, ela tem que ser abordada pela gente que trabalha na academia. A gente não faz isso. A gente pega a decisão judicial, a gente não analisa a decisão como um discurso extremamente rico. Não é só prescritivo. Tá? O juiz não só decide para resolver o conflito, ele usa os seus argumentos para gerar dissuasão e persuasão. Tá? Também. A legitimação da fundamentação pode dizer, olha, a minha decisão está de acordo com o direito. Então, todo esse discurso, gente, a gente veicula na fundamentação. Tá? Claro, o juiz não vai fazer isso a fazer a sentença. Quem tem que dizer e encontrar esses aspectos é a academia. Então, o que é que está acontecendo com a gente? A gente tem uma fraca academia. Tá? Isso é o que o João Maurício Deodato está dizendo há muito tempo. A nossa doutrina é ruim. Por que é ruim? Porque a nossa preocupação acadêmica, na maioria das vezes, é ensinar o indivíduo a fazer uma prova de concurso. Ensinar o indivíduo a fazer a prova da OAB. Ensinar a pessoa... Então, a academia perdeu a função de gerar conhecimento para o judiciário, para os advogados. Tá? Porque qual é a função da academia? Gente, é gerar argumentos fortes para que o advogado, para que o judiciário possa atuar de forma melhor. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da academia. E não ser uma pessoa que vai dar macete para que você passe para a prova de concurso. Então, quando você tem uma academia que se tornou um cursinho, você tem o quê? Uma baixa academia gera uma baixa doutrina que gera profissionais que não têm condição de dialogar. E aí, quem passa no concurso sem ter essa oportunidade. E a gente tem, claro, um ciclo vicioso terrível. Então, o tempo todo para a gente, e isso, gente, é uma culpa muito forte da academia. A academia não soube do seu papel. Qual é o papel dela? O papel dela é olhar o que está sendo produzido em termos de legislação e compreender e trazer para os agentes, tá, mecanismos para isso. Veja, o judiciário precisa da academia. Em que sentido? Ele precisa ter mecanismos. Veja o trabalho de Emílio, aqui pegando o seu trabalho. Pesquisa, feito por um acadêmico, analisando um problema do Poder Judiciário. Isso é academia. Tá? Isso é academia. Tá? Para quê? Para que o Judiciário possa, tá, através da sua própria reflexão, construir soluções. Isso é academia. Tá? A função acadêmica é essa. Tá? Então, o tempo todo para a gente, e claro, para o advogado, para todo mundo. Tá? Porque uma academia forte faz com que o judiciário seja melhor. Então, uma decisão bem fundamentada, ela possibilita, tá, que a gente possa produzir decisões melhores, petições melhores, inclusive. Não existe coisa melhor do que pegar uma petição bem redigida. Não existe coisa melhor. Tá? Não existe maior tragédia de você olhar uma petição mal redigida. Tá certo? Saber que a parte tem direito, mas, tá, tem que fazer às vezes do advogado, muitas vezes, para que aquela situação não piore. E o pior, eu gero um ciclo, que o melhor é advogado débil tem que se arrebentar. Só que tem um problema.
você arrebenta também a parte. Tá? Mas aí que tá. Quando você faz, às vezes, isso, você gera o quê? Que advogados débeis continuem débeis, tá certo? E tirando o espaço de quem estuda. Tá? Então, essa questão da fundamentação, gente, é pra gente algo fundamental. E veja, não é só a fundamentação, e é outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu trato a petição inicial, e aí vou caminhando para o fim, tá? E eu trato a resposta, tá? E aí foi uma inquietação de Kiyosaki, né? Kiyosaki tem umas manias horríveis, né? Ele lança, às vezes, uma frase e você, nerd, né? Aquela coisa de doido, nerd, fica matutando a frase. E essa frase me matutou durante muitos anos. Era assim. Na penúltima página da Teoria por Direito, tem uma frase bem assim. O advogado exerce função política no processo. É só isso. Ele fala isso e vai embora. Por quê? Porque isso me incomodou durante muito tempo. Mas, eu vou usar uma expressão do professor Marco Bernardo de Mello, né? Que pulha. Isso me incomodou. Aí, lendo Calamandrei sai com uma outra pérola. Né? Primeiro juiz da causa é o advogado. Olha, o dedo está começando a clarear. Né? Aí eu percebi que quando você estrutura a petição inicial, a petição inicial ela tem uma estrutura formal igual à sua da sentença. É espelho. Eu tenho um antecedente, que é o fato. Esse fato juridicizado gera uma consequência, que eu vou chamar de relação jurídica. A relação jurídica gera um direito. Tá? Claro, todo direito gera um dever. O dever é descumprido. Descumprimento gera um pedido que é a sanção. Então, quando eu pego a petição inicial, a estrutura dela é a estrutura de norma. Ou seja, o advogado propõe normas. E por que propõe normas? Porque ele é um agente político. A função dele não é ser cientista, é propor normas. Por isso é agente político. O réu, ele rebate esses elementos. Eu tenho até um texto que fala assim, o autor pede e o réu também. Esse artigo eu defendo que o réu exerce também pedido na resposta. Mas aí é uma discussão. Na sentença, o magistrado vai ou confirmar ou infirmar esses tijolinhos. Então, na realidade, o discurso, do ponto de vista sintático, não é diferente. Ele muda no pragmático. Já que no pragmático, a pessoa inicial é tentando convencer e dissuadir, e a resposta final também, convencer e dissuadir. E do juiz é prescrever, tá? Muda só a função. Ou seja, a mudança é no plano pragmático. No plano sintático, é igual. Ou seja, sintaticamente, a pessoa inicial é uma textura de normas. E aí vem só, gente. Se eu tenho o dever de fundamentar a adição judicial, eu tenho o dever de fundamentar meu pedido. Tanto é que eu tenho que colocar na petição inicial os fatos e os fundamentos do meu pedido. Se eu não fizer isso, eu tenho uma petição inepta. Na resposta do réu, a consequência é outra. A consequência é, olha, revelia. Tá? Veja que o sistema ele se encarrega de fechar isso. Então, na realidade, veja, o dever de fundamentar não é um dever só do juiz. É por isso que me angustia essa ideia de ônus argumentativo. Porque parece-me que o tempo todo o sistema caminha para uma ideia de, olha, não tem esse negócio de faz se quiser não, viu? A sua conduta, a sua atitude, se por acaso, a sua atitude de não argumentar ou de não fundamentar, gera consequências. Para o autor, eu posso gerar até uma inépcia. E para o réu, eu posso gerar, no caso, ou uma revelia, por exemplo, tá certo? Ou outra consequência qualquer. Confissão. Veja que o tempo todo, a fundamentação, ela permeia a atividade dos atores do processo. Seja ele advogado, seja juiz. Só que a gente o tempo todinho só mira o judiciário. É apenas genérico, né? Eu só miro o judiciário. Mas veja, esse dever está colocado. E isso tem que ficar muito claro nas petições. Tá? E isso complica muito mais quando eu tenho agora, eu vou concluir mesmo aqui, tá? Esse novo modelo de decisões que são vinculativas.
que foi introduzido no sistema, está aí funcionando, tá? Tem criado várias discussões, mas está aí funcionando, seja ele com o precedente, com a dando quanto, mas está aí funcionando, e eu tenho que dialogar com elas. Não basta, como faziam antes, né, sapecar um monte de emenda, tá certo? E hoje, com a tecnologia, virou um inferno. Você tem pessoas com 50 páginas, que na verdade é emenda. Às vezes não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Você vai olhar assim, você perde, dói até a cor. Eu sou um homem atrasado, gente. Eu recebi a tese de Emílio por e-mail. Eu falei isso. Pô, eu sou cabeça de papel. Eu imprimo, né? Frente e verso para salvar as árvores, tá? Mas eu sou cabeça de papel, não consigo. A minha leitura no computador, na tela, ela ainda me falha, né? Eu posso, a história, né? É engraçado. A gente tem que riscar. Mas é interessante, gente. Olha, o virtual, no caso, ele só trabalha com o sentido, que é a visão. Papel, não. Eu lido com cheiro, eu lido com tato. Eu uso outros sentidos. Isso é fundamental, gente, para a gente comparar a nossa maneira de compreender. Eu fui educado assim, a ler usando outros sentidos. Não é só a visão, não. Tá? Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante sobre linguística, sobre isso, sobre os hábitos de leitura da pessoa do papel e o hábito de leitura do computador. E diz, olha, a capacidade de aprender com o papel é muito maior do que a leitura com o texto virtual. Tá? Porque você só o sentido diminui. Você está usando o mesmo sentido, ou seja, o seu cérebro opera, tá, de forma muito mais preguiçosa. Tá? Então, mas veja só, essa ideia da fundamentação, essa ideia de trazer o fato para esse local, ou seja, a necessidade de justificar uma decisão judicial de forma pormenorizada, gente, veja, um dever do magistrado, mas também isso tem me convencido. Veja, eu não vou dizer que vocês estão, não tenho ainda uma precisão de afirmar, mas tem me convencido que eu tenho também um dever de fundamentar do autor e do réu. Tá? No recurso isso foi interessante, né? Porque no recurso eu sou obrigado, tá, a colocar as razões do meu recurso, sob pena de faltar de eletricidade. O que o recurso tem que ser e a absolução não tem que ser? Tá? O que está acontecendo? Qual é o quê? Então, por essa razão, gente, e aí eu vou agora realmente encerrar realmente. A coisa de professor é uma desgraça, né? O professor começa a falar e perde a hora, né? Se a gente não colocar ele para fora, a gente continua falando o dia todo. Mas vocês estão cansados. Tá? E assim, eu vou mais uma vez agradecer pelo convite. Emílio, muito obrigado. Tá? Para mim foi uma honra estar por aqui. Tá certo? Visito, tá certo? Meu querido, aqui meus amigos aqui presentes, tá certo? Assim, me sinto aqui em casa, tá certo? Espero encontrá-los de novo, tá? Espero encontrá-los de novo em breve, tá? E muito obrigado pela paciência de ter me encontrado aqui. Então, a última aula que eu dei na prova, eu tinha 2 pessoas, foi um bate-papo na coisa. Tem um Maracanã inteiro. Não foi aqui não, foi lá da Alvaro. Tá? Eu tiro onda com o João Betel. Muito obrigado e até uma próxima vez.